Vamos lá iniciar mais um semestre. Sejam bem-vindos aí mais uma vez, né? Eu não lembro, porque, tipo assim, a gente ficou com pouco tempo de aula presencial, né? Mas tem uns rostinhos aqui que eu acho que eu não lembro de ter visto. Ali. Tu é novato, é? Você também é novato? Não? Tu é novato? Não, ela aqui. É, né? Tem mais alguém que é novato? Tá. Já começou o ano sendo gozadinho de novo. Dois novatos aí, né? Então, sejam bem-vindos, tá? Meu nome é Pedro Ítalo, sou professor de matemática de vocês. Gente, esse ano, para a alegria de vocês, eu só tenho uma aula, tá, por semana, tá? Graças a Amém, irmãos. Amém! Amém ou não, Gabriel? Tô brincando, meu filho. Amém! Aí vocês têm uma aula comigo, duas com o Charles e duas com o Silas. Tá? Ai. Agora você prefere, né, seu cachorro, né? Tá bom. Ó, e esse ano eu vou ficar com vocês com a frente C, tá? Frente C. A frente C é basicamente 3 conteúdos que nós vamos ver o ano todo. Nós vamos ver matriz, sistemas lineares e números complexos. Essas 3 coisas que nós vamos ver durante o ano. E como eu sempre fiz anteriormente, né, eu vou sempre estar, quando tiver uma videoaula minha lá no YouTube, eu sempre vou estar recomendando para vocês estarem estudando e aprofundando. O meu conselho para vocês é que acho que a maioria aqui já deve ter descansado, né, ano passado. Eu não sou bobo, né? A maioria deixava ali, né, Chaim? Rolar a aula ali, sumia, né? Às vezes colocava aquele looping infinito lá, né? Mas quando você faz isso, você está se auto-prejudicando. Você está dando um tiro no teu próprio pé. Agora você não vê, mas mais lá na frente você vai entender o que eu estou te falando. Vai fazer falta. Então, procure realmente fazer as questões que eu pedi para vocês fazerem, tirar dúvida. Procure assistir as aulas que eu passar para vocês assistirem, os resumos que eu passar para vocês fazerem, porque isso faz parte do processo de ensino e aprendizagem. Não é inventação de moda, não é... Tem gente que acha que eu recomendo meus vídeos no YouTube porque eu quero views. Primeiro, 2 coisas. Primeira coisa, eu já recebi pela aula. Você vê ou não vê, eu não vou ganhar nem um centavo a mais. A empresa vai ganhar, eu não. E segundo, eu recomendo as minhas aulas porque eu sei do meu rigor matemático. Nem todo professor do YouTube ensina as coisas de maneira correta, com o rigor matemático necessário. Então, por isso que eu me recomendo. Tem outros canais que eu recomendo? Não tem nenhum problema. Mas eu prefiro, porque eu sei o que eu falei na aula e eu sei o que eu quero de vocês aqui na aula, então por isso que eu recomendo lá. Tá? Então, é isso. Segue e faz o que eu passar para vocês, que nós seremos felizes para sempre. E vou manter o que eu mantive nas nossas últimas provas do ano passado, tá? Vou elaborar questões inéditas. Vou manter isso aí igual eu fiz no ano passado, né? Teve muita gente aí que só pesquisou o começo da questão, né? Não terminou de ler o resto e pegou a resposta da internet. Oh, meu Deus. Tomou ré, né? Deu ré no Kine. Tomou ré, infelizmente. Espero que isso esse ano não aconteça aí. Vocês sejam espertos o suficiente. Bom, então, como eu disse, nós já vamos começar sem delongas, tá? Me perdoa aí pela letra, porque essa mesa aqui é bem menor que a minha é do tamanho do meu computador aqui, eu vou trazer ela depois. E eu não me adaptei com essa mesinha aqui, não. Mas hoje nós já vamos iniciar o nosso conteúdo, que é o quê? Matriz. Matriz.
Tem um vídeo meu lá no YouTube de matriz. Aí um cara perguntou assim lá nos comentários assim: professor, isso é a mesma coisa que o filme Matrix? Tá rolando aqui. Tá rolando a aula online aqui, os meninos tá aqui, pô. Salve. Aí, ó, salve! Gabriel tá aqui falando, salve! Cadmiel, Alice, Eric, Gabriel, Teodosa, Lucas Lima, Gabriel Henrique, Emily, Gustavo, João Vitor, Clara, Bruna e a Ana Beatriz. Fala, Alice! É nóis! Gente, mas não tem nada a ver, né? Matriz com o filme Matrix. Se bem que no filme Matrix aparece algumas matrizes, mas não é isso. Mas em termos matemáticos, o que seria uma matriz? Alguém de vocês aí já ouviu falar no que é uma matriz? Tem uma noção do que seria uma matriz? Acho que não, né? Estou abrindo aqui uma pesquisa aqui na internet. Eu vou pegar aqui, claro que eu não sou bobo, né? Mas eu não vou pegar a tabela completa, tá? Mas eu vou pegar a tabela atualizada do Brasileirão Série A, dos 6 primeiros colocados. É claro que se eu colocasse a tabela de cabeça para baixo, né, o Goiás estaria aqui, né? Entre os 6 primeiros colocados, mas não é o caso. Então tá aqui, ó. Tabela do Campeonato Brasileiro, Série A, depois do jogo de ontem, do Atlético Mineiro ganhou do time reserva do Santos e o time do Vasco empatou com o time do Palmeiras em 1-1. Então aqui, né, nós temos o primeiro colocado, que vai ser o campeão brasileiro, indiscutível, internacional. Segundo colocado, São Paulo, né, aquele time que nadou e vai morrer na praia. Terceiro colocado, o Atlético Mineiro, né, que vai ver o Santos ser campeão da Libertadores. Em quarto colocado, as coisas voltaram ao normal, né, o eterno cheirinho. No quinto colocado, o Palmeiras, e sexto colocado, o Grêmio. Para quem não curte muito futebol, nós temos, dentro do Campeonato Brasileiro, os 6 primeiros colocados vão para a Libertadores, onde os 4 primeiros vão direto para a Libertadores, e o quinto e o sexto vai para o que se chama pré-Libertadores. Né? Não, o quinto e o sexto. Aí a partir do 7... Todos esses aí, até o 13º, 12º, vai 13º, vai para a Sul-Americana. E o quinto e o sexto vai para a pré-Libertadores, né? E é impossível falar de pré-Libertadores e lembrar do Corinthians quando foi eliminado pelo Tolima, né? E aí surgia aquela Toliminado, né? Aquela piadinha. São Paulo também. Mas não vem ao caso. Por exemplo, sábado agora tem a final da Libertadores, que é Palmeiras e Santos. Palmeiras vai ganhar. Palmeiras. Entendi, não. Fala de novo. Palmeiras vai ganhar. Palmeiras vai ganhar uma jeba desse tamanho aqui, enfim. Santos vai bater no Palmeiras. Vai vendo. Ó, se o Palmeiras for o campeão da Libertadores, então ali não vai mais até o sexto, né? Vai até o 7º colocado, porque ele já está na Libertadores, ele estaria, enfim. Mas isso não é o que eu quero falar para vocês. Se vocês observarem, nessa tabela eu tenho 2 coisas essenciais. A primeira coisa essencial seria isso aqui, por exemplo. Ó. Quando eu olho para isso que eu estou selecionando, eu estou vendo a pontuação do Internacional. Quando eu olho
para isso aqui que eu estou selecionando, eu estou vendo a pontuação do Atlético Mineiro. Isso, em uma tabela, tem nome. O que é isso aqui? O que você acha que seria isso em uma tabela? Vou mudar minha pergunta. Isso, linha. Isso são linhas. São as linhas da tabela. Eu tenho a linha do Internacional, a linha do São Paulo, a linha do Atlético Mineiro, por aí vai. Ou a outra segunda coisa que eu tenho e que é importante seria isso aqui. O que seria isso aqui? Colunas. Colunas. Então, em toda tabela, você vai ter linha e coluna. Isso é matriz. Isso é matriz. Matriz é a organização numérica de uma tabela. É a organização numérica de uma tabela. E o que a gente vai ter de extrema importância? Linha e coluna. Linha e coluna. Então, se nós observarmos, nós temos aqui a coluna da pontuação dos pontos. Internacional tem 62 pontos, São Paulo 58, 57, o Atlético Mineiro, o Flamengo 55, o Palmeiras 52, o Grêmio 51. Depois nós temos o número de jogos. Internacional tem 32, São Paulo também, Atlético Mineiro também, Flamengo só tem 1, Palmeiras já tem os 32, o Grêmio só tem 31, falta 1, 31. Depois nós temos o número de vitórias. Então o Internacional tem 18 vitórias. Depois empates. O Internacional tem 8 empates ao longo dos 32 jogos. O Internacional tem 6 derrotas. Observe que se você somar 18, que é o número de vitórias, mais 8, que é o número de empates, mais 6, que é o número de derrotas, tem que dar os 32 jogos. Isso é lógica. Depois esse GP aí é gols pro. É o número de gols que o time marcou no campeonato. O Internacional, por exemplo, marcou 45 gols. 45 não, desculpa, 55. E esse GC seria gols contra. É os gols que o Internacional já sofreu ao longo do campeonato. O Internacional sofreu 30 gols. E esse SG é o saldo de gol. Então, é o saldo de gol que ele tem ao longo desses jogos. Que é a diferença entre os gols feitos e os gols sofridos. Se você observar ali no Internacional, se você fizer 55 menos 30, dá 25. Que é o saldo de gol. Por isso que tem time igual o Goiás que está com um saldo de gol positivo, negativo. Por quê? Porque tomou mais gol do que fez. Igual o Botafogo, Coritiba, e enfim. Tomou demais. Nessa nossa última coluna, são os últimos 5 jogos. Você vê, o Internacional ganhou os 5 últimos jogos. Colocou ele lá em cima. O São Paulo empatou 2, que é onde está com esses tracinhos, e o xizinho é que ele perdeu. Ele perdeu os 3 últimos... Aliás, é o contrário. Ele empatou 3 e perdeu 2. Empatou 3, perdeu 2. Ele empatou o último jogo. É isso mesmo. Empatou 3, perdeu 2. O xizinho é empate. E o tracinho é derrota. Deixa eu ver aqui. O Flamengo perdeu o Atlético Paranaense. É isso mesmo. Xizinho é derrota e os tracinhos são empates. Isso mesmo. Então, aqui o São Paulo empatou, derrota, empate, derrota, derrota. Mas não, peraí. Bugou minha cabeça aqui agora. O traço é empate e o X é derrota. Eu falei errado. Então, aqui no caso... Não, mas o São Paulo empatou no último jogo. Aí.
Não, não é da esquerda para a direita, não. É da direita para a Sim, é da esquerda. esquerda pra direita, da esquerda pra direita, da esquerda pra direita. Enfim, Não, enfim, isso aqui não vai. Eu só estava traduzindo para vocês aqui um pouco para quem não entende, mas isso aqui não vai interferir no nosso entendimento. Por que o São Paulo está na frente do Atlético Mineiro? É porque aqui, no caso, ele. Não, mas ele tem um ponto a mais, né? Ó, o São Paulo está com 58 e o Atlético Mineiro está com 57. Então ele tem um ponto a mais. É porque você deve ter olhado nos jogos aqui. Agora, se fosse também 58 do Atlético Mineiro, aí o próximo critério é o número de vitórias. Quem tem mais vitória e tal. Isso acontece no vestibular também. Concurso, por exemplo, é quem é o mais velho. Ele tem prioridade. Então, por exemplo, se eu fizesse um concurso e ficasse empatado com o Chaim, eu ia para frente. Ia tomar a vaga dele. Por causa da idade, por exemplo. Mas isso aqui não é o que é importante. O que eu quero te mostrar é que a tabela é um gráfico também. E na tabela existem as interpretações. Esses dados da tabela, eu monto a matriz. Eu não vou montar uma matriz completa, tá? Ela bem completona mesmo. Não vou fazer isso. Para a gente não perder tempo demais. Mas eu vou pegar simplesmente os dados dos 4 primeiros colocados. E eu não vou pegar todos os dados, tá? Eu vou pegar os dados referente ao número de vitórias, empates e derrotas dos 4 primeiros aqui, ó. Aqui, ó. Se eu pegar esses dados, eu consigo escrever eles em forma de uma matriz. Eu vou chamar essa matriz de M. Pode chamar a letra que você quiser. Toda matriz tem que ter um nome. É uma letra maiúscula do nosso alfabeto e de forma, tá? N, A, B, qualquer, algo nessa característica. E aqui eu vou escrever os dados. Então, vitórias. 18, 16, 17, 16. Empates. 8, 10, 6, 7. Derrotas. 6, 6, 9, 8. Do jeito que está aqui, só está organizado em números. Para eu afirmar para você que isso aqui representa uma matriz, esses números, eles devem estar entre parêntese, essa mesinha pequenininha está me dando ruim aqui. Aqui. Então, aqui é a matriz M. Ou eles podem estar entre colchete. Agora sim, eu tenho uma matriz M. Isso é matriz. Essa matriz, ela tem quantas linhas? 4 linhas. E quantas colunas? 3. Então, a gente fala que a ordem dessa matriz é 4 por 3. Sempre primeiro é o número de linhas. E segundo, o número de colunas. É igual para o ordenado do plano cartesiano. Primeiro é o x, segundo é o y. Aqui é a mesma coisa. Então, quando eu tenho... quando eu falo para você que eu tenho uma matriz, por exemplo, A, I por J, I por J, o que é esse aí? O que é esse I por J? Esse I por J
é a ordem. Ordem da matriz. Esse primeiro número representa as linhas e o segundo número irá representar as colunas. Se eu vier aqui e te apontar esse elemento, qual seria a posição que esse elemento está? Ele está em qual linha? Linha. Qual linha ele está? Segunda. Linha 2. E qual coluna? 3. Então, por isso, a gente fala que esse cara, esse 6, ele é o elemento M23. M23. M, por que é M? Porque é a matriz M. Por que 2, 3? Porque é a posição que ele está. Linha 2, coluna 3. E qual é esse número? Qual é esse elemento? 6. Então, se eu perguntar para você, pessoal, quem é o M31? 17. Porque eu estou procurando o elemento que está na linha 3 e na coluna 1. Então, isso é matriz. É uma organização numérica de uma tabela. A ordem dessa matriz é dada pelo número de linhas, pelo número de colunas. Número de linhas primeiro, por x em número de colunas. E quando eu vou escrever esses elementos, ele tem uma posição. Essa posição é a ordem que ele está. Por exemplo, o elemento 6, ele está na linha 2, coluna 3, então ele é o M23. O elemento 17 está na linha 3, coluna 1, então ele é o M31. Esse elemento 7 aqui, ele está na linha 4, coluna 2, então ele seria o M42. E por aí vai. Nesse primeiro contato que eu estou tendo aqui com vocês, de matrizes, é importante que você saiba montar uma matriz. E como que você vai saber montar uma matriz? Eu poderia ter dito isso. Dada a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro, qual é a matriz que vai referir ao número de vitórias, empates e derrotas dos 4 primeiros colocados? Seria isso aqui, a montagem da matriz. Agora, existem matrizes que eu vou te dar o que nós chamamos de lei de formação. É como se fosse função. Quando a gente estudou função no ano passado, y igual a 2x mais 1. A gente ia fazer o desenho desse gráfico, a gente jogava valores para x e encontrava valores para y. Aqui é um pouco parecido. Eu vou te dar a lei de formação e nós vamos descobrir qual é essa matriz. Por exemplo, seja a matriz A de ordem 3×2 e lei de formação A e J igual a 3i menos 2j. Qual é a matriz A? Pronto. Então, seja a matriz A de ordem 3×2 e lei de formação A e J igual a 3i menos 2j.
Qual é a matriz A? Eu poderia ter escrito assim, ó. Seja a matriz A de ordem 3×2, dada por A e J, é a mesma coisa. São sinônimos. Então, qual é a matriz A? Eu sei que essa minha matriz A, ela tem quantas linhas? Quantas linhas? 3. Quantas colunas? 2. Então, eu sei que a minha matriz A, ela teria a seguinte cara. Esse elemento, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Por isso que ele é o meu A11. O próximo seria a primeira linha, segunda coluna. Então, ele é o A12. Pergunta, eu teria A13? Não. Por que não? Porque só são 2 colunas, não são 3. Ok. O meu elemento de baixo, ele está já na segunda linha. Só que primeira coluna. Então, ele é o A21. Aqui, A22. Segunda linha, segunda coluna. Aqui, A31. E aqui, A32. Então, aqui eu fiz o que nós chamamos de generalização da matriz. Agora eu preciso descobrir qual é o número que está no lugar do A11. Qual é o que está no lugar do A12, e assim sucessivamente. E como que eu vou descobrir isso? Usando a lei de formação. A lei de formação, eu dei no enunciado, que é AIJ igual a 3I menos 2J. Se eu quisesse calcular, eu vou começar pelo A12. O que você acha que eu faria? Segue a lógica. O que você acha que eu faria para calcular quanto vale o A12? Eu vou trocar o I por 1 e o J por 2. É só substituir. Por quê? Porque a lei é AIJ. Então, I é o primeiro e J é o segundo. Então, no lugar do I eu vou colocar 1, no lugar do J eu vou pôr 2. Então, vai ficar 3 vezes 1, menos 2 vezes 2. 3 menos 4, menos 1. Então, eu sei que o elemento que está no lugar do A12 é o menos 1. Se eu quisesse calcular o A11, mesma coisa. Vou colocar 1 no lugar do I, porque ele apareceu primeiro. E também colocarei 1 no lugar do J. 3 menos 2, 1. Então, o A11 é 1. A21. Eu colocaria 2 no lugar do I, porque ele apareceu primeiro. E 1 no lugar do J. Então, ficaria 6 menos 2. 4. O A22, mesma coisa. Ah, professor, eu dou conta de fazer de cabeça. Posso? Pode. Mas eu não aconselho, tá? Porque vira e mexe tem um negocinho trocado. Às vezes você fica tão empolgado que o I é o primeiro e o J é o segundo. E aí eu venho aqui e faço isso aqui, ó. 3J menos 2I. Aí você cai no pega. Então, por isso que é bom você não tentar fazer assim de cabeça. Mas esse aqui tá fácil, né? 3 vezes 3, 9. 9 menos 2, 7. A32. 9 menos 4. 5. Então, agora eu finalizei. Quem é a minha matriz A? A minha matriz A
é 1 menos 1. 4, 2, 7 e 5. Pronto. Essa seria a cara da minha matriz A. Dos que estão aqui presencialmente, alguma pergunta? Tranquilo, né? Da galera de casa. Suave. Perguntas? Tranquilo, né? Suave. Beleza. Nós temos o que nós chamamos de tipos de matrizes. Se eu falasse para você que existe uma matriz linha, o que você acha que seria uma matriz linha? Tem mais linhas que colunas? Não. Pensa no nome. Matriz linha. Só tem uma linha. Ela é formada por uma linha só. Quantas colunas? Não interessa. Uma linha só. É uma matriz linha. O que seria uma matriz coluna? Formada apenas por uma coluna. Aí nós temos matriz transposta. Nós temos matriz quadrada. Tem matriz nula, que é onde todos os elementos valem zero. Tem matriz diagonal, tem matriz triangular, tem matriz identidade. E aí, Mateusão, como é que você tá, meu irmão? Agora eu tô vindo na quarta. 1h. E beleza, bora trocar ideia. Fechou? Não. Tô correndo muito ainda, filho, porque eu tenho que estar lá em Goiânia, 2h10, dentro da sala de aula. Tem que ficar correndo 1h, mas vou correr você agora. Só que eu saio no quinto, né? Entendi. Falou, mano. Aí como que vocês vão ver isso aí? É a tarefa de casa de vocês para a próxima aula. Vocês vão entrar lá no YouTube e vai assistir minha aula escrito tipos de matrizes. É só você escrever tipos de matrizes. Brasil Escola. Tipos de matrizes. Brasil Escola. Pedro. Vai aparecer a aula comigo. E aí você pega e anota no seu caderno. Tudo isso para a gente tentar ganhar tempo e a gente ir para a parte mais com cálculo mesmo. Porque a gente vai pegar matrizes, nós vamos somar matrizes, subtrair matrizes, multiplicar matrizes, multiplicar uma matriz por um número, e aí é onde o negócio vai começar a pegar um pouco. E aí, Pedro. isso tem muita aplicabilidade. Porque se você parar para refletir, olha só, cada vitória vale em quantos pontos? 3. Cada empate vale quantos pontos? Quantos pontos? 1. E cada derrota vale em quantos pontos? 0. Então, se eu pegar aqui o time do Inter e multiplicar 18 vezes 3, 54. 8 vezes 1, 8. Então, 54 mais 8, 62. 6 vezes 0, 0. Então, continua 62 pontos. Então, observe que, para você encontrar essa pontuação aqui, o sistema, ele pega o número de vitórias, olha a minha mão, pega o número de vitórias, de empate e de derrota, e multiplica por 3, 1, 0. 3 para vitória, 1 para empate, 0 para derrota.
Olha o movimento. Linha, coluna. É o que a gente vai fazer para multiplicar matrizes. A gente multiplica matrizes fazendo a multiplicação da linha pela multiplicação da coluna. Então, só que para isso, vocês precisam estar craques nos tipos de matrizes. Então, assiste lá. Você pode pesquisar em outro canal também, se você quiser, não tem nenhum problema. Mas lembra dos tipos de matriz. Fechou? E é isso, gente. Muito obrigado por hoje. Quarta-feira nós nos vemos novamente. Pedro. Beijo, abraço, grande abraço. Tchau. Obrigado. Peraí, Gabriel. Voltar no slide lá. Pode falar, Gabriel. Você tem lá no Brasil Escola, você tem vídeo sobre diagrama de Venn, não tem? Véi, peraí. Fala de novo. Lá no Brasil Escola, lá, você tem vídeo sobre o diagrama de Venn, né? Tem. Então, beleza. Valeu, Tem sim. mano. Só isso que eu queria saber. Todas as vezes que vocês quiserem saber um vídeo meu que tem lá no Brasil Escola, é só você, Gabriel, pegar, digitar o nome do conteúdo e colocar Brasil Escola na frente. Então, você falou diagrama de Venn, né? Você vai lá e coloca assim, diagrama de Venn, Brasil Escola. Aparece.